tema de hoje: impactos socioambientais na Ásia, Europa e Oceania. Então, os impactos socioambientais na Ásia e na Europa. Primeiro, queremos tratar hoje a respeito do acidente nuclear de Chernobyl. Se trata do maior desastre nuclear da história da humanidade. Então, esse acidente ele ficou como um marco na luta pela conscientização acerca dos impactos causados pelas atividades humanas sobre o ambiente global, justamente porque o acidente não se limitou à União Soviética, mas ela avançou, pelo continente europeu. Na verdade, a preocupação com o acidente nuclear de Chernobyl ele só foi possível porque as nuvens radioativas atingiram a Suécia. Então isso acabou alertando todo mundo. Então a Europa toda ficou alertada e em 2 dias os Estados Unidos e a Europa já estavam com as imagens do acidente de Chernobyl. A partir dessa tragédia, a compreensão sobre os problemas ambientais ganhou impulso, em especial no que se diz a respeito à utilização de fontes de energia mais segura. O acidente nuclear em Chernobyl. Então, vou deixar a partir de agora um documentário, um corte de um documentário da Discovery sobre o que aconteceu lá em Chernobyl. O desastre de Chernobyl. Sala de controle do reator número 4 em Chernobyl. É aqui que todas as decisões mais importantes serão tomadas na próxima hora. O futuro do reator e do mundo está nas mãos de 3 homens. Com 26 anos apenas, Leonid Tuponov é o engenheiro de controle sênior. Seu trabalho é controlar a monstruosa energia existente no reator. 17. Alexander Akimov é o supervisor de turno, o capitão do navio. Nesta noite, porém, sua autoridade foi desbancada. Anatoly Dyatlov, adjunto do engenheiro-chefe, está no comando. Anatoly é um dos principais engenheiros nucleares da União Soviética. Além disso, ele é um homem severo e atua num sistema rígido. Há mais um outro personagem fundamental, o próprio reator número 4, recentemente posto em operação, um dos maiores orgulhos tecnológicos do regime comunista. Nesta noite, a sala de controle se prepara para realizar um teste de segurança no reator. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с Ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Porém, uma discussão decisiva entre os 2 engenheiros seniores e Anatoly sobre o nível seguro da potência para dar início ao teste está prestes a ocorrer. Орден включился, но все равно мощность падает. Продолжайте. Что происходит? Вы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Это же небезопасно. Что я ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят. Где ты набрал таких наглых карасей? Анатолий Степанович, мы и так... Nesta noite, Chernobyl abriga 2 segredos mortais. 700 мегаватт. O primeiro é uma falha potencialmente fatal no projeto do reator, da qual os engenheiros não têm conhecimento. Uma falha que o torna altamente instável quando operado a baixa potência. O segundo segredo diz respeito ao homem no comando. A história pessoal de Anatoly Dyatlov é marcada pela própria tecnologia que ele anseia dominar. Esta noite, ele e o reator ficarão frente a frente numa batalha de força que destruirá a ambos. 0h31. A discussão quanto ao nível de potência com o qual o teste de segurança no reator 4 pode ter início fica ainda mais séria.
Анатолий Степанович, мы и так уже опустились ниже уровня безопасности в 700 мегаватт. Mощность падает очень bыстро. Единственное, что здесь нестабильно, так это работа твоих некомпетентных людей. O teste foi exigido pelo Comitê Estatal para o Uso da Energia Atômica e nasceu do temor de sofrer um ataque durante a Guerra Fria. Temor que ainda assombra a União Soviética. Alguns anos antes, a Força Aérea Israelense havia bombardeado um reator nuclear iraquiano construído pelos russos. Desde então, cientistas passaram a exigir a realização de testes em seus reatores para ver o que aconteceria se fossem atacados pelo inimigo e tivessem o fornecimento de energia destruído. Mas o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov está ignorando propositadamente os níveis máximos recomendados para a realização do teste. As diretrizes estabelecem que a potência do reator deve estar entre 700 e 1000 megawatts quando o teste começar. Anatoly quer fazer o teste a apenas 200 megawatts, a fim de preservar a água para resfriamento do reator. Ele acredita que o risco é pequeno. К сожалению, в ту ночь на блочном щите не оказалось ни одного человека, к которому он относился бы как к равному, с уважением. Там действительно не было людей по квалификации и по характеру равных ему или близких к нему. И не оказалось равных людей, кто мог бы ему противостоять, кому бы он прислушался. Реакторы не ошибаются, ошибаются люди. Давайте за работу. Anatoly não é, na verdade, um homem irracional. Ao contrário, é um produto do sistema comunista que o criou e o promoveu. Anatoly nasceu na Sibéria, de pai pescador, e fugiu de casa aos 14 anos. Superou as adversidades de sua origem e chegou ao posto de engenheiro. Ele é um homem do partido. Tenta seguir a cartilha, mas tem consciência de que na indústria nuclear, a cartilha e a realidade nem sempre combinam. Para que as coisas sejam feitas, atalhos e improvisações às vezes são a única solução. Quando a potência do reator foi baixada, ela caiu rápido demais. Что там у тебя? Ну, мощность быстро падает. Ты что натворил, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! Это же руки и задницы растут! Да помоги ты ему! Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все сначала. Успокойся. A 1,5 km de Chernobyl fica a cidade de Pripyat. Todos os moradores trabalham na usina nuclear. Embora não saibam, o destino deles será ditado pelo que acontecer na sala de controle número 4. Entre eles e dormindo tranquilo está Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe de Chernobyl, que deu a ordem para que o teste de segurança fosse realizado. A poucos metros dali, Kirill, o filho de 2 anos de idade de Natasha Yuvchenko, não quer deixar a mãe dormir. De sua janela, Natasha pode ver as luzes da usina nuclear onde seu marido, o engenheiro Sasha Yuvchenko, está trabalhando no turno da noite. Enquanto atravessa o salão da turbina de 1 quilômetro de comprimento, Sasha não está pensando no trabalho, mas no feriado de 1º de maio que se aproxima. Я на прошлый выходной вот такого сыма поймал. Метр 40. Не поверила. Говорила, что 20 ловил. 0h38. O reator parou totalmente. Anatoly toma uma decisão fatídica. Ты же уронил реактор! Имбецил ты долбанный! Ну давай, поднимай мощность! Выводи регулирующие стержни! Бегом! Практически смена вынуждена была вытащить из реактора все регулирующие стержни. Это привело к тому, что курок был взведен. As barras de controle são o acelerador e os freios do reator nuclear. Abaixo da tampa de 15 metros do reator estão 1.661 canais de urânio combustível que descem até o núcleo do reator.
A quebra dos átomos de urânio libera uma imensa quantidade de calor dos canais de combustível, transformando a água em vapor. É esse vapor que faz a turbina gigante entrar em ação e gerar eletricidade. Para controlar essa energia, 211 barras de controle feitas de boro estão espalhadas pelo núcleo do reator. Se forem erguidas, a energia aumenta. Se forem retiradas por completo, os engenheiros ficam impossibilitados de acionar os freios. No entanto, é exatamente isso que Anatoly manda a equipe fazer. Извините, Анатолий Степанович, но разве мы не должны остановить реактор? И так положено по инструкции. Это верно, Анатолий Степанович. Это абсолютно верно. Если мы извлечем регулирующие стержни, управлять реактором нам после этого становится почти невозможно. Как же испытания не проводить из-за таких кретинов, как вы? Испытание будет проведено сегодня. А тебе я скажу. Если ты не хочешь или не можешь выполнять приказания, я могу избавить тебя от этой необходимости. Ты меня понял? Да. Пошел вон! Трегуб, прими управление! Начал. Так, осторожнее. A argumentação falhou. Tregub e Alexander aumentam a potência do reator. Отлично. Прекрасно. Dentro de 5 minutos, a potência vai aumentar novamente. Anatoly conseguiu o que queria. Не удалось поднять мощность реактора до 160 мегаватт. Ладно, передай управление Топтунову. Вперед. Только не уходи, постой с ним рядом. O pessoal da sala de controle tem todas as razões para obedecer. Os engenheiros nucleares têm prestígio e são bem remunerados. Eles vivem com suas famílias na cidade operária de Pripyat. As lojas são bem abastecidas, há uma nova escola e um parque de diversões. Nobody wanted to lose the job because losing the job would mean losing the flat in Pripyat and going elsewhere to probably some ghastly outpost in Siberia. The fear of getting sacked was the reason why they didn't speak out more effectively when they realized that they were doing something that could be very dangerous. O teste realizado nessa noite deveria ter sido feito antes que o reator número 4 fosse inaugurado. Agora, em Chernobyl, as atitudes pouco sábias de alguns trarão danos irreparáveis para todos. Algo mortalmente grave está ocorrendo no núcleo do reator e ninguém na sala de controle se deu conta. As poucas barras de controle feitas de boro que ainda restam no reator estão parcialmente encaixadas na tampa. Portanto, a radioatividade está se concentrando na parte de baixo do reator, onde os sensores nem sempre conseguem detectá-la. O reator agora é uma bomba invisível armada para explodir. De forma invisível, a pressão do vapor aumenta no interior do núcleo a cada segundo. À medida que a pressão do vapor aumenta, ele se espalha pela sala das bombas. Valery entra no imenso salão diretamente acima da tampa do reator e vê algo que jamais tinha visto. A pressão do vapor dentro do núcleo está deslocando as tampas de 350 quilos dos canais de combustível.
Para o desastre, faltam agora poucos segundos. A pressão do vapor no interior do reator não pode ser contida. 50 barras de controle e canais de combustível se rompem. A potência atinge picos extremos, transformando o reator numa panela de pressão de proporções vulcânicas. Что таке? Стрел? Вогонь якийсь. Куда делся свет? Нет, случилось. Пропало питание. Это что? не Это у тебя давай, блядь, что происходит? Посмотри немедленно. Куда смотри? Сбегай к Ставерчуку. Куда энергия девалась? Como a tampa de segurança de 500 toneladas explodiu e o ar foi sugado, o reator se tornou um maçarico gigante, cuspindo 50 toneladas de combustível nuclear na atmosfera, 10 vezes mais que a bomba de Hiroshima. 700 toneladas de grafite radioativo espalham-se pelo local. Nuvens de poeira invadem a sala de controle acompanhadas de um odor estranho. Os gases liberados do núcleo deixam um gosto metálico, assim como o ozônio depois de uma tempestade. Trata-se, na verdade, do cheiro da morte. A poeira é o manto da radiação, a assassina invisível. Понятно, что если он был там, то он там погребен под этими, под обломками. То есть там вообще, там, где был потолок, там просто было небо ясное, так сказать, со звездами. В 3 часа я уже болевал вовсю, что называется. То есть, уже первые признаки были. А в 6 часов я уже даже сам до медпункта идти не мог. Меня увели туда, в скорую засунули, отправили в медсанчасть. Sasha Yuvchenko vai sobreviver. Os outros estão morrendo. A radioatividade vaza do reator e se espalha pela Bielorrússia em direção ao coração da Europa. O verdadeiro pesadelo ainda está por vir. Na manhã do dia 26 de abril, a KGB filmou a cena devastadora do pior acidente nuclear da história. A pessoa que captou estas imagens divulgadas pela KGB absorveu uma dose maciça de radiação. No dia seguinte, os moradores de Pripyat foram oficialmente informados do pior.
Foi preciso uma semana inteira para que todos os 135 mil habitantes fossem retirados. O índice de radiação era tão alto que o filme registra os ruídos. Uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi demarcada. Uma zona congelada no tempo, uma versão moderna de Pompeia. Cerca de 600 mil soviéticos, entre homens e mulheres, foram convocados para conter a radioatividade. Trabalharam com uma bravura extraordinária em condições absurdas, quase sempre caóticas, a fim de salvaguardar o resto do mundo. Muitos até sem trajes de proteção. Tudo o que tocavam queimava de radioatividade. As nuvens de veneno ultrapassaram as fronteiras do hemisfério norte e penetraram no solo do planeta em função da chuva. A poeira radioativa ainda sobrevive em plantas, animais e seres humanos. O mar que está desaparecendo. Esse também é outro problema que vai ocorrer também na União Soviética. Nos mapas físicos e políticos do continente asiático ou da antiga União Soviética, costuma se aparecer um corpo hídrico de destaque na fronteira. Então, na fronteira do Cazaquistão com o Uzbequistão, a gente tem o que? O Mar Aral. Apesar dessa denominação, trata-se de um lago de água salgada, então ele não é um mar, é um lago. Ele cobria ali em torno de 66 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. Suas águas, entretanto, recuaram dramaticamente a partir da década de 60. Quando projetos mal planejados de irrigação passaram a ser implementados no lago e nos cursos dos rios que desaguam nele, o Sirdarya e o Amudarya. Então, pelas imagens, tem aqui a imagem de 1973, tirada do satélite, e a imagem hoje, 2016. Então, acabaram sobrando só essa parte do lago, essa aqui, ó. Esse aqui, você tem que ter ideia que na margem 73, esses três estavam tudo unidos. E o principal aqui acabou o quê? Secando. Extração de recursos no Ártico. Essa tendência traz duas implicações técnicas. Professor, que tendências é essa? Aqui vamos falar sobre a questão aqui do avanço das mudanças climáticas nas últimas décadas. Mas essa questão do avanço nas mudanças climáticas, a gente não vai se aprofundar. Mas segundo o autor aqui, ele vai dizer que a causa das mudanças climáticas fez com que o Ártico congelasse menos e tivesse um degelo maior. Então, durante o verão, ele tem um degelo muito grande e durante o inverno um congelamento menor. Então você vai ficando sempre negativo a cada ano. E isso fez com que o gelo ele fosse o quê? Ele fosse se reduzindo. Se reduziu tanto que hoje permite o quê? Que haja a partir de agora o quê? A possibilidade de vias de navegação pelo Ártico. Então, essa tendência traz duas implicações técnicas que pode causar forte impacto na geopolítica global e tem levado a uma nova corrida econômica entre os países com o litoral no Ártico. São esses países os Estados Unidos, a Rússia, a Noruega, a Dinamarca e o Canadá. Acrescido aqui da China. A China faz parte do Ártico, não faz parte do Ártico, ela está muito bem longe do Ártico, mas ela tem interesse nessas rotas de navegação pelo Ártico. Então ela se colocou ali também com a possível interessada nessa questão do Ártico. Então, quando pegamos o mapa aqui, eu tenho só a Rússia. Então a China está bem aqui, ó. Você tem aqui não tem a Finlândia, tem a Noruega. Você tem o que? E a Dinamarca, o Canadá e os Estados Unidos. Então são esses países que fazem o que? Fazem parte aqui do Ártico. Por outro lado, a abertura de novas rotas marítimas para os navios de transporte de cargas
deve alterar os custos e o tempo de entrega de diversas mercadorias. Isso deve impactar os fluxos comerciais entre diversos países e continentes. Por outro lado, para além dos impactos da navegação, há a questão dos recursos minerais, em especiais os energéticos, fartamente distribuídos no subsolo da região. A maior preocupação dos ambientalistas nesse requisito é a possibilidade que ocorra eventuais vazamentos de óleos nesse ambiente polar, de natureza frágil e cujo equilíbrio é determinante para a dinâmica climática do planeta. Qual o grande interesse aqui? Vamos lá, que a China ela embarque aqui, ó. Então, olha só como que a rota seria muito curta para os Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tenho que entregar uma mercadoria aqui no Canadá. Então, eu chegarei mais ou menos aqui. E os Estados Unidos, aqui. Hoje em dia, ela tem que fazer o quê? A rota via Pacífico, lá embaixo. E quando ela quer trazer alguma coisa para Nova York, ela tem que passar pelo Canal do Panamá. Então, ela fazendo aqui, criando essas rotas de navegação pelo Ártico, vai economizar tempo e dinheiro e combustível. Rota russa no Ártico. Então, a Rússia já inaugurou as suas principais rotas. Vamos lá, quais são? Então, aqui a Rússia, ela já tem as suas rotas estabelecidas aqui, ó. Por exemplo, se ela quer trazer alguma coisa aqui dessa região aqui, ó, essa beta, o que ela faz? Ela embarca aqui, ó, atravessa toda essa região e chega aonde? Aqui no ponto limite aqui do seu território. Então, para a Rússia, isso é muito interessante, que ela vai poder o quê? Ter contato com o seu território que aqui no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico, ou no Oceano Ártico. Aqui é o Ártico. Isso aqui vocês estão vendo aqui é um iceberg. Esse aqui é um navio de carga atravessando o Ártico. Isso aqui já é mercadoria. Essas rotas aqui já estão sendo estabelecidas, estão sendo exploradas. E isso, a cada dia que passa, cada ano que passa, está aumentando esse fluxo dentro do Ártico, justamente porque agora durante o inverno ele não congela muito. Ele só faz essa branquice em cima da água. Isso aqui com o navio porta-gelo, ele passa de forma tranquila e mantendo a sua rota durante o inverno e durante o verão. Você vai economizar demais na questão dos custos de transporte utilizando a rota do Ártico. Por isso que essa rota está sendo tão disputada pela Rússia, pela China, pelos Estados Unidos e pela Dinamarca. Vamos lá, as chuvas ácidas no norte da Europa. Por conta da utilização de intensa e prolongada utilização, principalmente de carvão mineral, acabam se formando as chamadas chuvas ácidas sobre as áreas carboníferas industriais, principalmente as da Alemanha, da República Tcheca e da Polônia. Essa questão das chuvas ácidas, se essas formações, essas chuvas, fossem dentro desses países que estão utilizando o carvão mineral de forma indiscriminada, se essas chuvas ácidas ocorressem nos seus territórios, até que seria o que? Justo. Se alguma coisa justa, seria o que? Essa chuva caísse sobre esses territórios. Mas o que ocorre? Como a nossa atmosfera ela é dinâmica, ela não está parada, mas ela está em completo movimento, o que ocorre? Essas nuvens ou essas chuvas elas se deslocam com os ventos ou através das massas de ar e incidem frequentemente na região setentrional da Europa, especialmente sobre os países nórdicos, que são a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca. Então, isso aqui é uma termoelétrica, a base de carvão mineral na Polônia. Olha, então, isso aqui, gente, essa fumaça se mistura às nuvens. Esses gases que são jogados para a atmosfera se misturam com as nuvens. No processo de condensação dessas nuvens ou dessa chuva, que é a condensação,
Quando ela sai do estado de vapor para o estado líquido, ela acaba o quê? Absorvendo esses gases. E esses gases o quê? Acabam aumentando a acidez da água. Então, quando a água cai em forma de chuva, ela já cai com o quê? Com o pH lá embaixo. Quer dizer, muito ácida. Mais ou menos, igual eu expliquei para vocês. Então, as termoelétricas movidas principalmente a carvão mineral e as indústrias acabam lançando esses rejeitos gasosos na atmosfera. Ele se mistura durante a formação das nuvens e acaba o que? Essa água da chuva incidindo sobre áreas rurais, às vezes cidades ou os outros países como a gente ocorre. Nesse sentido, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia são impactadas por chuvas ácidas originárias principalmente de seus vizinhos do sul, que geram, inclusive, tensões diplomáticas entre eles em razão dos danos socioambientais associados a esse problema. Então, vocês estão vendo o efeito da chuva ácida na Finlândia. Justamente, mas caiu a água aí já fica desse jeito. Não, não é bem assim. Por exemplo, que nessa região chova o ano todo. E toda vez que chova com o quê? Com essa água com grau de acidez. Isso vai provocar? Isso vai acabar o quê? Matando as árvores. Então, não é a chuva que é extremamente ácida, cai sobre a floresta e a floresta vai se derretendo. Não é assim. Isso é um processo que isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um processo longo, de 5, 6, 7 anos. Ok? Então, durante o período de 5 anos, recebendo essa chuva ácida, pelo menos umas duas vezes por mês aí, vocês acham que vai acontecer o quê? Não há floresta que aguente. As chuvas ácidas são um fenómeno atmosférico que se traduz no alto teor de acidez da água devido à grande concentração de dióxido de enxofre e dióxido de azoto na atmosfera. Afetam essencialmente áreas mais povoadas e industrializadas, onde a poluição é maior, mas também áreas florestais. Tudo começa com a libertação para a atmosfera de dióxido de enxofre e dióxido de azoto provenientes das emissões das fábricas e dos automóveis. Esses gases que foram libertados para a atmosfera são depois levados pelo vento para as nuvens. A combinação destes dois gases com o oxigênio e o vapor de água em suspensão na atmosfera formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico e nitroso. Estas substâncias alteram o valor de pH da água da chuva, tornando-o inferior a 5,6, valor considerado normal para a precipitação, formando-se assim as chuvas ácidas. Sequela dos agentes laranja no Vietnã. Então a gente tem que ter ideia aqui que no decorrer do século XX, em especial durante o período da Guerra Fria, que foi o período da Guerra Fria, foi uma guerra não declarada entre a União Soviética comunista e os Estados Unidos, aqui representam as nações livres e capitalistas. Então, essa Guerra Fria, ela acabou o quê? Provocando muitas guerras, revoluções e conflitos civis. Entre esses conflitos civis, temos o quê? O Vietnã. Então, o Vietnã também está englobado nesse período da chamada Guerra Fria. Então, a Guerra do Vietnã ela explode em 1961 e vai até 1975. Vamos lá, é uma guerra que durou praticamente 15 anos, de 61 a 1975. Ela gerou grandes percas humanas e materiais. Essas grandes perdas humanas e materiais foram provocadas pelos dois lados, pelos baixos dos dois lados. Quem saiu muito prejuízo também foi o quê? Foi o Vietnã do Sul, do qual os Estados Unidos defendia. E no final o Vietnã do Sul cai na mão do Vietnã do Norte e a unificação do Vietnã. E é o seguinte, foi tanta luta para nada. E o povo que estava correndo
um regime tirânico, acabou caindo nesse regime de um jeito ou do outro. Então, em 1975, as tropas americanas retiram-se do Vietnã do Sul. Então, os guerrilheiros, eles vencem os vietnamitas do Sul e unificam o país. Quando os Estados Unidos saem do Vietnã, o que acontece? A guerra continua. Agora, os vietnamitas do Norte, eles não têm mais os Estados Unidos. Agora, eles avançam com tudo para cima de quem? De quem os Estados Unidos protegia. Você acha que deu o quê? Deu mais massacre, mais morte. Deixa nem contar que o massacre foi muito maior ainda depois da saída dos americanos. Então, você tem que ver, a guerra do Vietnã foi amplamente noticiada e fotografada por jornais. E é aqui que vai ter um peso gigantesco. Vou deixar aqui uma parte aqui do documentário do Brasil Paralelo, justamente para a gente ter noção do que foi esse período da Guerra do Vietnã, nessa questão cultural, nessa questão de notícia, de televisão. Isso foi um inferno para os governos americanos. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a disputar áreas de influência pelo mundo. Uma dessas áreas foi o Vietnã. O país estava envolvido em um movimento de independência da França, liderada pelo revolucionário Ho Chi Minh. Tôi thấy rằng Việt Minh nó giết đồng bào, nó không thật sự tranh đấu cho đồng bào mà nó tranh đấu cho cái hệ thống cộng sản quốc tế mà thôi. Influenciado por ideias marxistas e leninistas, Ho Chi Minh havia recebido treinamento russo para organizar o exército dos Viet Minh e, assim, expulsar os franceses e conquistar o país. Os Estados Unidos se envolveram no conflito por temer o assim chamado efeito dominó. A queda de todos os países da região, um depois do outro, em domínio do regime totalitário soviético. Foi o início da longa guerra do Vietnã. O primeiro dia de 1968 deu o tom do ano que viria pela frente. Forças norte-vietnamitas e Vietcongs, apoiadas pela China e pela União Soviética, interromperam a trégua estabelecida pelo Papa Paulo VI e atacaram uma posição norte-americana. O ataque foi rechaçado com baixas mínimas. The enemy's well-coordinated attacks occurred throughout South Vietnam, but the most dramatic demonstration of his boldness came at the very symbol of America's presence in Vietnam, the brand new U.S. Embassy building there. Mas em breve o inimigo retornou mais forte, lançando a ofensiva do Tet, uma das maiores campanhas militares da Guerra do Vietnã. Um contingente de 80 mil soldados atacou mais de 100 cidades e vilarejos, além da capital. Foi uma das batalhas mais violentas da guerra. Embora os Estados Unidos tenham vencido os ataques, libertado as cidades invadidas e derrotado o inimigo, a brutalidade do evento teve um impacto negativo na percepção que os americanos tinham da guerra. Os Estados Unidos não conseguiram aproveitar as vitórias para ganhar a opinião pública. E a batalha vencida no exterior foi internalizada como derrota. Throughout the world, throngs of people hailed the end of the war in Europe. It is 5 years and more since Hitler marched into Poland. Na Segunda Guerra Mundial, a mídia celebrava as vitórias americanas e demonizava seus inimigos. Mas no Vietnã, os Estados Unidos não podiam mais contar com os jornais como aliados. Tiveram que lidar com as cobranças da opinião pública, representada pela mídia. Since everyone would agree that we have it within our power to kill people much more cheaply and don't, it does suggest that we are going out of our way to keep from killing people. Entre o idealismo honesto
e a simpatia de grande parte dos jornalistas a revoluções comunistas, a mídia questionava, denunciava e atacava as ações do país. Television's presence of that war is what turned the American public against it. Com uma liberdade que seria impensável na União Soviética. People like myself were a member of journalistic elite. They also hate the system for different reasons, though. Not because they lack material affluence, but because they are unfree to think. They're in constant fear, duplicity. This is the era of the whole world is watching. This is the year where all politics is suddenly televisional. This is the year where the phrase living room war comes. Pela primeira vez, as pessoas assistiam e julgavam a guerra do conforto de suas casas. Através da televisão, os jornais denunciavam a brutalidade de cenas e batalhas, e a velha simpatia do povo com o exército começou a desaparecer. Think it's worth it? Yeah, I don't know. They say we're fighting something. I don't know. Squalid, bloody depictions on screen of young men getting blown away. Every night of every week. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. Em 28 de fevereiro, Walter Cronkite, um dos jornalistas mais influentes do país, declarou sua desilusão com a guerra do Vietnã. For it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. But it is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. When Lyndon Johnson decided not to run for re-election, his press secretary, George Reedy, told me that he said to him, if I've lost Cronkite, I guess I've lost the American people. Em uma demonstração do poder que a televisão tinha alcançado, Lyndon Johnson abdicou de suas pretensões de concorrer à reeleição. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Tornar-se a voz da nação. Held a massive demonstration in Washington, D.C. Fazer um país torcer pelo inimigo. It's a vital and necessary tactic. Derrotar um presidente. May Day, with its stated objective of stopping the government. O governo dos Estados Unidos encontrar um inimigo à altura. Claro, a gente vai ver aqui que lá o quê? É uma guerra marcada pelas próprias armas de destruição em massa, principalmente de natureza química. Vai ser utilizado o quê? O agente laranja. O que é esse agente laranja? Eu vou colocar um vídeo aqui também de um canal que só fala sobre guerra. E aí eles vão explicar mais ou menos aqui como vai chegar nesse elemento laranja. Tá, mas na verdade o elemento laranja aqui é nada mais, nada menos do que era uma dioxina. Na verdade, que era uma substância que era utilizada para quê? Como herbicida. Por que eles estavam usando esse herbicida, professor, na guerra? Justamente porque os guerrilheiros ficavam debaixo da floresta, uma floresta equatorial, densa. O que eles fizeram? Eles passaram o quê? Jogaram herbicida sobre a floresta para poder o quê? Para poder matar as árvores. Olha a ideia dos caras. Matar as árvores, e assim as folhas caíam e eles poderiam o quê? Conseguir fazer a leitura do como o exército estava se deslocando pelas florestas. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o agente laranja e a chamada guerra herbicida travada pelos Estados Unidos no Vietnã. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você se interessa por história militar da Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais terríveis conflitos da história da humanidade. Se inscreva no canal e siga as novidades através do link aqui na descrição.
Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se na Malaya, uma região que hoje corresponde à Malásia, uma terrível guerra liderada pelo Partido Comunista Malaio. Naquela época, aquela região ainda pertencia ao Reino Unido, com os britânicos atacando os guerrilheiros com força total. Como os combates decorriam em áreas de selva, tornava-se muito difícil para a Royal Air Force localizar os guerrilheiros a partir dos céus, com os britânicos iniciando em 1952 o emprego de agentes herbicidas desfoliantes com o objetivo de destruir a copa das árvores que cobriam áreas onde os guerrilheiros operavam, com esses herbicidas tendo sido também empregados contra plantações que alegadamente eram usadas para alimentar os guerrilheiros. A substância usada era uma mistura de dois herbicidas, o 2,4,5-T e o 2,4-D, desenvolvidos nos anos 40 durante a Segunda Guerra Mundial, mas não empregados em larga escala naquele conflito. Entre 1952 e 1960, os britânicos usaram grandes quantidades dessa substância, com resultados considerados satisfatórios pelas Forças Armadas Britânicas. A experiência britânica na Malaya levou o presidente sul-vietnamita Ngo Dinh Diem a pedir aos Estados Unidos, em 1961, que lançassem essa substância sobre áreas de floresta do Vietnã do Sul, onde havia a presença de soldados norte-vietnamitas. Com a Força Aérea dos Estados Unidos iniciando em 1962 a Operação Ranch Hand, uma operação que se estendeu por 9 anos, cujo objetivo era lançar sobre amplas áreas de floresta no Vietnã do Sul uma grande quantidade de herbicidas desfoliantes, com destaque para o chamado Agente Laranja. No total, os Estados Unidos lançaram 9 agentes químicos sobre o Vietnã do Sul, os conhecidos herbicidas arco-íris, já que os seus nomes de código eram cores. Havia o agente verde, o agente rosa, o agente púrpura, o agente azul, o agente branco, o agente laranja, o laranja 2, o laranja 3 e o super laranja. No âmbito daquela operação, os Estados Unidos lançaram 80 milhões de litros de herbicidas sobre áreas de floresta e áreas rurais no Vietnã do Sul, uma quantidade que exigiu quase 20 mil voos que espalharam esses herbicidas por mais de 20 mil quilômetros quadrados de floresta e 2 mil quilômetros quadrados de plantações. Nessas missões, a Força Aérea dos Estados Unidos costumava empregar o C-123, com cada avião equipado com tanques com uma capacidade de quase 4 mil litros de herbicidas, o suficiente para pulverizar uma área de 80 metros de largura por 16 quilômetros de comprimento em menos de 5 minutos. Como essas missões costumavam envolver de 4 a 6 aviões C-123 lado a lado, a área afetada pelos herbicidas podia alcançar uma largura de mais de 500 metros, abrindo grandes corredores no meio da floresta que atrapalhavam a ação dos norte-vietnamitas, já que se transformavam em alvos fáceis para os caças e bombardeiros norte-americanos. Estima-se que durante os 9 anos dessa operação, pelo menos 12% do território sul-vietnamita foi pulverizado pelo menos uma vez por herbicidas, com certas regiões tendo sido especialmente afetadas, como por exemplo na província de Quang Ninh, uma área rural cujas plantações eram usadas pelos norte-vietnamitas, e que por isso se transformou em alvo prioritário, com 85% dos seus terrenos agrícolas tendo sido destruídos, resultando num longo período de fome que se estendeu por muitos anos. Como muitas áreas pulverizadas eram habitadas, estima-se que 4 milhões de pessoas tenham sido expostas diretamente aos herbicidas, resultando numa longa, terrível e muito variada série de efeitos prejudiciais à saúde, como problemas respiratórios graves, cegueira, problemas de pele e até mesmo câncer, com efeitos terríveis atingindo as gestantes, causando más formações horríveis que afetaram milhares de pessoas nascidas a partir de 1961. O grande culpado por esses graves efeitos era a TCDD, uma dioxina altamente tóxica presente nos herbicidas do agente laranja. Como a TCDD não se dissolve na água, ficava colada às folhas que, ao caírem, levavam a substância para a terra e para os rios, contaminando o ambiente e a cadeia alimentar.
afetando assim mesmo aquelas pessoas não diretamente expostas às pulverizações, já que bastava ingerir algum alimento que tivesse tido contato com o TCDD. Quando exposto ao sol, o TCDD se degrada em menos de 3 anos. No entanto, em condições especiais, como em sedimentos fluviais, pode permanecer ativo por até 100 anos. O que significa que, nesse momento, mesmo após 50 anos do fim daquela operação, o composto mais tóxico do agente laranja continua ativo, chegando aos vietnamitas principalmente através de peixes pescados nos inúmeros rios que cortam aquele país. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Essa aqui é a bomba de napalm sendo utilizada no Vietnã, e essa foi uma bomba extremamente utilizada durante esse conflito. E eu vou deixar aqui um recortezinho sobre essa bomba utilizada no Vietnã. Um número que seria multiplicado por 10 no Vietnã entre 1963 e 1973, com os Estados Unidos lançando 400 mil toneladas de napalm contra alvos norte-vietnamitas. Naquele conflito foi empregado o Napalm B, também conhecido como Super Napalm, com uma taxa de aderência e um tempo de combustão maior do que o Napalm original. E além disso, o Napalm B é menos inflamável do que o original, podendo assim ser armazenado por mais tempo, em maior quantidade e com muito mais segurança. Apesar dos seus efeitos terríveis, as convenções não proíbem o emprego do napalm, desde que seja contra alvos exclusivamente militares. Então acontece, essa utilização de armas químicas, a gente chama de armas não convencionais, acabou gerando um problema na opinião pública. E ainda da questão do quê? Da utilização, como era tudo filmado, fotografado, e isso acabava atingindo uma dimensão maior. Na verdade é o seguinte, mais a guerra se aprofundando, mais os Estados Unidos têm se livrar desse conflito. E ele precisava ganhar de tudo que é jeito. Então ele passa a querer utilizar o quê? A arma de destruição em massa. O problema é que isso aqui a gente vai ver que vai dar sequela nas populações vietnamitas mais tarde.